foco específico numa população de meningite, leptospirose, febre amarela, a atenção à gestante infectada com uma doença grave foi uma experiência nova para a equipe, e se integrar ao grupo da ginecobstetrícia, neonatologia. Então, tem sido uma experiência muito rica no intuito de tentar reduzir a letalidade nessa população. Exatamente. Tá ótimo. E, Rosana, eu falo como é, tem algumas palavras. Eu acho que tem um microfone aberto, que muita microfonia, melhor todo mundo fechar. Agora deu. Tudo bem. Agora foi. Deise, eu acho que vocês poderiam... essa é uma discussão bem aberta, né? Então, assim, ou às vezes alguém traz algum caso, ou então alguém conta como é que foi a experiência, como é que o serviço se organizou, para a gente poder discutir. Então, se você quiser falar alguma coisa, Ana Luísa, a gente parte para essa discussão. Tá ótimo. Eu preparei, então a gente apresentou uma apresentação, nós preparamos uma apresentação contando um pouquinho do que a gente tem visto lá a nossa experiência com as gestantes, assim, são dados preliminares ainda, e um caso que a gente trouxe também para discussão. Eu tentei fazer uma apresentação que durasse em torno de 15 a 20 minutos, para que depois a gente pudesse, então, discutir que eu acho que isso que é mais engrandecedor, né, a gente discutir entre nós, para que possamos trazer experiências de diferentes serviços, fazer essa troca, e aprender, né, gente, porque está todo mundo aprendendo nesse momento. Então, eu posso compartilhar minha tela aqui? Claro, fique à vontade. Conseguem ver? Tá ótimo. Estamos vendo. Beleza. Então, tá ótimo. Então, eu falo em nome do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, onde eu, Ana Luísa Oliveira, sou infectologista, juntamente com o Dr. Rafael Galiez, que além de infectologista do São Sebastião, é também, como a Rosana falou, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. A gente queria dar os créditos da revisão do banco de dados e do banco de dados à doutora Isabel Cristina, que está nos assistindo, ela é mestranda do professor Rafael, e ela que está gerenciando o banco de dados, e também ao Edson, análise dos dados. Vamos lá? Então, o sumário do que a gente vai discutir aqui, né, do que a gente tem visto, que as implicações da infecção por SARS-CoV na gestação ainda não são completamente compreendidos, né? Os dados recentes apontam que a gestação em si já constitui um fator de risco para a evolução grave dos casos de Covid-19, que até um tempo atrás a gente desconhecia isso, né? No Brasil, a mortalidade materna parece ser maior do que as relatadas em outros países. E fatores socioeconômicos, acesso ao serviço de saúde para gestantes e puérperas podem justificar esses números. Essa população apresenta singularidades que tornam complexo o seu tratamento no cenário da terapia intensiva. Então, é nesse sentido que a gente organizou essa apresentação. Dados mundiais, né, o conhecimento do impacto da infecção por coronavírus na gestação ainda é muito limitado, né? Os estudos iniciais, lá no início da pandemia, no ano passado, não sugeriam um pior desfecho em gestantes. Tanto é que eu lembro de gestantes me procurarem, perguntando, e tenho que ter algum cuidado excepcional, algo está acontecendo, e a gente não tinha pudor de dizer que a gente não tinha dados e que não pareciam acometer gestantes nem crianças. Todos nós lembramos disso, né? Entretanto, relatos posteriores começaram a mostrar que as gestantes com Covid-19 tinham maior risco de serem admitidas em terapia intensiva e de necessitarem de ventilação mecânica. Uma revisão brasileira recente, que avaliou 160 mortes maternas por Covid na literatura mundial, encontrou que 77% desses casos de óbito aconteciam no Brasil.
E essa mortalidade de gestantes infectadas no Brasil, ela é maior do que as relatadas em outros países desenvolvidos. Diante desse cenário, né, as dificuldades de acesso a leitos de terapia intensiva pode ser um fator que contribui para esse excesso de mortalidade. Um estudo realizado por Menezes, também recentemente publicado, encontrou como desfechos desfavoráveis em gestantes, fatores associados a esses desfechos desfavoráveis em gestantes, a faixa etária acima de 35 anos de idade, fato de serem negras, de terem notificação no período pós-parto, de apresentarem comorbidades como diabetes e obesidade, que é uma realidade, né, na nossa sociedade, distância de mais de 100 quilômetros da residência até a unidade notificadora, ou seja, do ponto da onde essa mulher saiu e ela foi efetivamente tratada, reconhecida como Covid-19 e recebeu atenção para a doença, e residir em uma cidade que não tem estratégia de saúde da família, ou seja, a importância, reconhecendo aqui a importância do serviço básico de saúde para o acompanhamento e diagnóstico precoce dessas mulheres. Tendo em vista isso, né, nós, então, partindo desses dados que nós coletamos da literatura, a gente mostra aqui dados preliminares dos nossos atendimentos. Esses são dados preliminares, a gente ainda não tem o nosso banco de dados todo montado, a gente teve recentemente uma questão com nossos prontuários eletrônicos, mas que já está sendo resolvida com o pessoal da tecnologia de informação, mas, enfim, nós tivemos até semana passada, 40 gestantes e puérperas internadas no nosso serviço, entre o período de maio de 2020 e início em abril de 2021. Desses 40 casos, eram casos suspeitos, 31 foram casos confirmados, e dessas, 16 necessitaram de ventilação mecânica. A gente vê que a média de idade das pacientes atendidas é uma média baixa. Essas pacientes têm em torno de 32 anos de idade, e é uma faixa etária, na verdade, que vai de 18 anos até 42 anos, que foi a gestante com maior idade que nós atendemos. E com relação ao tempo de internação delas, a gente vê que a média de dias de internação dos casos confirmados foi em torno de 10 dias, e quando essa paciente progride para ventilação mecânica, 17 dias. Ou seja, uma vez que essa paciente tem uma evolução, ou piora, e exige ventilação mecânica, ela ocupa um leito de terapia intensiva por pelo menos, em média, por 17 dias. Se a gente avaliar aqui são a outra maneira de ver esses dados, né, e já somando aqui o tempo de permanência em leito de CTI, a gente vê que dos casos confirmados, né, casos confirmados, a gente observa, então, o tempo de permanência média no nosso TI COVID de 17 dias, 17,7, tendo a permanência máxima de 39 dias. Quando a gente avalia especificamente o uso de ventilação mecânica, a gente encontra um tempo médio de 16 dias de ventilação mecânica, chegando a um tempo, né, um intervalo que oscila entre 2 dias até 27 dias, como tempo máximo de ventilação mecânica. E como é que a gente está atualmente lá? Nesse momento, até sexta-feira passada, porque é um CTI muito dinâmico, vocês veem aqui, né, que os casos que não vão para ventilação mecânica, eles ficam em média 4 dias internados, né, oscilando entre 1 e 6. Então, é um CTI muito dinâmico. Então, o que nós observamos? Que na sexta-feira, né, até sexta-feira passada, nós tínhamos 5 pacientes internados, com 3 em ventilação mecânica e 2 em desmame da ventilação. Já havia ocorrido no nosso CTI 33 altas, 2 óbitos maternos e 1 óbito fetal. Quando a gente avalia especificamente o perfil de mortalidade, a gente tem entre as Covid positivo, Covid confirmados, a mortalidade circulando em torno de 6,45%, e para aquelas que evoluem para a ventilação mecânica, essa mortalidade praticamente dobra, para 12,5%. Dentre aquelas que não precisam, dentre as pacientes que não evoluem para intubação, 0% de mortalidade. Como a nossa coorte é pequena, né, nós recordamos especificamente dos óbitos, né,
a gente tem essa proximidade com os pacientes. Então, o nosso primeiro óbito foi uma paciente de 35 anos de idade, hipertensa, obesa, diabética, que já chegou puérpera à unidade e morreu no 13º dia de internação, com pulmão inventilado. Nosso segundo óbito foi uma menina, uma mulher de 24 anos de idade, que chegou à nossa unidade na 37ª semana, acabou tendo o bebê na unidade e evoluiu com um pulmão de SARA e faleceu depois de 12 dias de internação. Ana, então, só fazendo uma pequena interrupção, eu acho que é sempre importante falar da nossa realidade local, né? Então, esse primeiro óbito que a gente teve, a gente chegou a discutir a possibilidade de ter acesso a ECMO, que não era uma realidade no Hospital dos Servidores. A gente discutiu com outras unidades públicas, na verdade, o Hospital de Laranjeiras, que é o Hospital de Cardiologia, o Instituto Nacional de Cardiologia, é quem tem a maior utilização de circulação extracorpórea, e a gente não teve nenhuma possibilidade de acesso a ECMO para essa paciente. Então, a realidade no serviço público no Rio de Janeiro é que não foi possível, e a gente, naquele momento, no momento da decisão da intubação da doente, e do cenário da gravidade da prona, já havia realmente vários sinais que levavam a um perfil muito difícil. Então, acho que isso é uma realidade. Quando a gente discute em nível nacional, que o acesso a diversas dessas tecnologias, na verdade, eles são regionalmente muito diferentes. Sim. Verdade, Rafa. Eu lembro da nossa discussão, da nossa tentativa, enfim. Então, nesse cenário, então, esse é o cenário que a gente vive lá no Instituto. E aí, então, nós preparamos o caso de uma das nossas gestantes para que a gente pudesse discutir alguns pontos e compartilhar com vocês o que vocês têm observado também. Então, aqui está o nosso caso. Trata-se de uma paciente, a TSL, é uma paciente de 33 anos de idade, branca, natural e residente de Araruama, que é uma cidade praiana do estado do Rio de Janeiro, consultora de vendas, que vinha fazendo acompanhamento pré-natal, tinha um histórico de 4 consultas pré-natais, com a data de última menstruação 22/11, com 33 semanas de gestação, com sorologia HIV, VDRL, hepatite C, hepatite B negativos, e com tipo sanguíneo A positivo. Essa paciente era a primeira gestação, sem história de aborto, e veio, então, chegou aqui com uma história patológica pregressa, a única coisa que chamava a atenção dela era vitiligo. Era um vitiligo bem evidente em membros. Essa paciente chegou, então, era uma paciente de 33 semanas, que iniciou um quadro de odinofagia e febre no dia 1º de março, evoluiu 5 dias depois com dispneia e desconforto respiratório, procurou uma unidade de saúde na sua cidade, sendo então admitida. Nessa admissão, ela já apresentava dessaturação em ar ambiente, ela chegou saturando 83% em ar ambiente, e a ausculta pulmonar, ela tinha roncos. Como não melhorou com as medidas iniciais, foi então encaminhada ao centro cirúrgico, intubada e foi realizada a cesárea foi realizada então uma cesárea de urgência. Ela veio transferida, como não tivesse vaga de unidade em terapia intensiva na sua unidade de origem, ela foi transferida então para o São Sebastião e chegou lá no dia 6 de março. E o bebê ficou, o seu bebê ficou na unidade, ficou em outro hospital. O exame físico na admissão, ela chegou em ventilação mecânica, ela não estava hipotensa, ela tinha uma pressão de 12/7, um pouco taquicárdica, saturando 90% em ventilação mecânica. Ela estava hipocorada, hipoidratada, acianótica, nictérica, sedada em raios -5, com pupilas midriáticas, acoplada à ventilação mecânica. Do ponto de vista ventilatório, ela tinha uma ausculta pulmonar universalmente audível, com roncos, principalmente em hemitórax direito. A aspiração do tubo orotraqueal mostrava secreção serossanguinolenta, mas em pequena quantidade. A ventilação mecânica era realizada através de ventilação controlada da pressão, de 18,
com um PIP de 10, uma frequência respiratória de 20 e uma fração inspirada de oxigênio de 80%, ou seja, 80% para saturar 90%, fazendo volume de 320. A primeira gaso coletada no serviço mostrava uma hipoxemia e uma relação PF bem ruim, abaixo de 150, bem abaixo de 150, abaixo de 100. Hemodinamicamente ela estava estável, o abdômen era atípico, uma cicatriz de cesárea sem sinais de infecção ou sangramento e não possuía sinais de trombose venosa profunda. Os exames da unidade de origem mostravam uma leucocitose, com 25 mil leucócitos, 6% de bastões, não era plaquetopênica, não tinha alterações hepáticas e a função renal era preservada. Naquele momento, nós não tínhamos exames de imagem. As condutas, então, foram: iniciamos bloqueador neuromuscular em DRIP, com brometo de rocurônio, mantivemos o antibiótico que ela já havia iniciado na unidade de origem, uma vez que nós não dispunhamos de exame de imagem para avaliar qual a extensão do comprometimento pulmonar dela, do padrão de comprometimento pulmonar. Coletamos exames laboratoriais, EAS, e realizamos o SWAB nasal para pesquisa do PCR de coronavírus. Então, só para entender aqui como é que a gente tem lidado internamente, né, como é que é o manejo como é que a gente maneja um paciente e decide por internação na unidade de terapia intensiva, a gente utiliza, então, um ou mais dos seguintes critérios, né, critérios respiratórios, hemodinâmicos ou de imagem. Critério respiratório: esse paciente apresenta algum sinal de esforço respiratório, uma dificuldade de manter a saturação de oxigênio maior que 92 em uso de oxigênio suplementar, até 6 litros em catéter nasal, necessidade de ventilação não invasiva, quando esse paciente já não está mais em catéter, mas está com ventilação não invasiva, com uma FiO2 maior que 50%, para manter uma saturação de 94%, ou necessidade de intubação orotraqueal, porque daí essa indicação, a gente pretende o que a gente pretende é que o paciente não chegue nesse momento, né, para nós, que ele chegue antes, para que a gente possa instituir, né, os outros suportes para que esse paciente evolua cada vez menos para cá. Critérios hemodinâmicos conhecidos, instabilidade hemodinâmica ou choque, e critérios de imagem, né, a extensão desse infiltrado ou do comprometimento pulmonar apresentado. Uma vez que esse paciente é admitido na unidade, ele pode ser submetido, então, ao suporte de oxigênio, seja por terapia não invasiva, né, a gente opta inicialmente por catéter nasal, naqueles pacientes que têm saturação de oxigênio menor que 94, mas que não estão tão hipoxêmicos ao ponto de exigirem máscara reservatória. Para aqueles pacientes que têm um desconforto respiratório significativo, a ventilação não invasiva é uma estratégia muito utilizada por nós. E para aqueles que suportam prona, nós realizamos a posição de prona, né? Para gestantes isso é um pouco mais difícil, mas a gente tem conseguido em várias, por conta das mamas volumosas e do abdômen gravídico, né, que acaba fazendo com que elas não consigam uma prona completa, mas uma prona meio decúbito lateral esquerdo, o que por vezes já é o suficiente para melhorar a saturação e desconforto respiratório. Então, a gente tem feito isso em nossa unidade. Agora, invariavelmente, alguns pacientes, né, como a gente viu lá na nossa estatística, evoluem para ventilação mecânica. A gente institui, então, uma vez que essas pacientes são intubadas, nós procedemos, então, parâmetros iniciais de ventilação mecânica, visando sempre trabalhar de uma maneira mais protetiva pulmonar possível, evitando passar uma pressão de platô de 30 e tentando manter uma drive pressure abaixo de 15. Depois de intubados, ventilados, esses pacientes têm gasometrias de controles coletadas e, se eles mantiverem gasometria abaixo de 200, manobras de reexpansão e cálculos de PIP ideal é realizado. Isso aqui faz parte do nosso protocolo institucional. Uma vez que esses pacientes não melhorem com essas medidas, bloqueador neuromuscular e tem uma PF abaixo de 150, o bloqueador neuromuscular é então iniciado e prona, e se o bloqueador neuromuscular não é suficiente, a prona é realizada. Como o Rafael bem disse, nós não dispomos atualmente à disposição de um serviço de ECMO. Então, esse é o tipo de suporte ventilatório que nós realizamos com os nossos pacientes. Né? Aqui,
é o fluxograma de utilização de prona, né, basicamente, como o passo a passo, né, da realização, como a gente é um instituto e tem pessoas, a gente tem residente que roda, é importante a gente ter tudo isso documentado, porque facilita o aprendizados dos nossos residentes e especializandos que acabam rodando no instituto. Então, uma vez que esse paciente tem indicação de prona, nós coletamos uma gaso de controle, realizamos a manobra de prona, desde que ele não apresente nenhuma contraindicação, né, que é instabilidade, estabilidade hemodinâmica, arritmias graves, infecções intracranianas, enfim, tem alguns critérios que a gente avalia antes de realizar a prona. Após realização da prona, nova gasometria coletada, para ver se esse paciente mantém esses, se ele teve algum benefício, se ele foi responsivo à prona, e a gente avalia essa resposta baseada em PF e pressão de oxigênio. Após, se teve resposta inicial, nós mantemos por cerca de 6 horas, repetimos a gasometria, e se ela for benéfica, se ele mantiver esses critérios de resposta, esse paciente permanece numa prona de 16 a 20 horas. Nós temos optado por pronas estendidas, e que, ao nosso ver, tem resultado em melhores, temos obtido os melhores resultados com essas 20 horas de prona. Após esse período, esse paciente, então, é supinado e nova gasometria coletada para avaliar. Ele precisa de um período de despressurização, né, para que cerca de 6 horas. Então, após a supinação, esse paciente tem uma gasometria em torno de 4 horas coletada, para ver se ele mantém o benefício, se ele manteve o ganho da prona durante a supina, essa supinação, e caso ele não possua esse benefício, o PF dele tenha caído novamente, nós realizamos novamente a reprona do paciente em 6 horas após a supina. Aqui a gente tem uma imagem, né, cedida pela Ana Paula, que está nos assistindo. Ela é uma das nossas fisioterapeutas, que coordenou o serviço dentro de uma das nossas unidades. Nós temos atualmente dois CTIs Covid atendendo pacientes acometidos. E essa prona foi uma paciente não gestante, sim uma paciente puérpera. Então, lá na unidade, nós optamos por não realizar a técnica do envelopamento. Então, é só para vocês terem noção de como é realizada, né? O fisioterapeuta coordena a prona, o posicionamento do paciente é importante, a mudança de decúbito, a mudança de cabeça, de posição de cabeça, de braços e pernas também é realizado, e a equipe de fisioterapia, ela coordena, ela faz o controle desses tempos de mudança, né? E o que aconteceu? Acabou que essa paciente acabou respondendo à utilização de bloqueador neuromuscular, e as gasos seguintes dela mantinham uma boa PF. Ela mantinha uma boa PF, mas nós começamos a observar que ela passou a apresentar um padrão de acidose, não acidemia, ela tem um pH mantidamente dentro dos limites, mas uma situação de acidose metabólica. Na verdade, já tem um distúrbio misto, né? E com o anion gap aumentado, que ao longo do tempo foi piorando, né? Foi evoluindo com acidose. E esse achado, especificamente dessa paciente, não é uma exclusividade, a gente com o tempo passou a observar que não era uma exclusividade dessa paciente. Outros pacientes também apresentavam esse padrão, e que não era responsivo a bicarbonato, a gente não encontrava uma causa para esse padrão de acidose. Até que um tempo depois, né, analisando, observando que todas elas possuíam um anion gap aumentado, nós chegamos à conclusão de que elas apresentavam o que a gente chamou de cetoacidose da fome, né? Ela tinha uma starvation cetoacidose, que era confirmada através do achado de corpo cetônico na urina. Essa paciente especificamente tinha corpo cetônico na urina, e nós começamos, então, um tratamento com aporte glicêmico com soro glicosado a 10%. Rafa, você quer falar alguma coisa?
Eu acho que durante a fase inicial de experiência com a abordagem da gestante com Covid, eu acho que foi o grande desafio, em que, em conjunto, aí, trazendo mais um ator muito importante, que é a nefrologia dos servidores, a doutora Cristiane, foi quem primeiro, na verdade, atentou a isso. A gente chegou a ter pacientes que chegaram com bicarbonato de 9, e inicialmente a gente realmente não estava, a gente estava muito preocupado com proteinúria, e eu lembro do dia que ela chega com a gasa e fala: Rafael, olha essa tonúria dessa paciente. E a partir dali a gente realmente notou que 100% das gestantes críticas chegavam com algum nível de cetonúria e de acidose metabólica às custas de anion gap alargado. É claro, algumas pacientes fizeram acidose mista, padrões de nefrite associada a bicarbonato puro, sem necessariamente ter o alargamento do anion gap, mas assim, chamou muita atenção para a gente, realmente, e foi uma curva de aprendizado inicial, quer dizer, assim, a gente realmente criar para o plantonista justamente a cultura de que tem que pedir o EAS para paciente, que essas pacientes vão chegar com frequência respiratória mais alta, com uma PCO2 baixa, e não necessariamente elas vão estar hipoxêmicas, porque elas já vão estar taquicárdica para compensar a acidose, e elas demoram, às vezes, mais para desaturar do que o paciente que ele está, tradicionalmente, o paciente idoso. Então, esse é um componente de complexidade que a gente também teve que incorporar. Verdade, Rafa. E a Ana Paula que está assistindo está lembrando aqui que é importante a gente falar que essas pacientes são pacientes respondedoras à PIP, então que boa parte delas respondem a uma PIP mais elevada, né? Verdade. Ana Luísa, queria aproveitar só para falar um pouquinho, né? Acho que tem algumas coisas, vocês estão trazendo coisas super importantes e que a gente tem que lembrar, e eu acho que aí é o grande diferencial, né, que o Rafael colocou, das equipes estarem trabalhando juntas, né? Então, a equipe de obstetrícia e de todo mundo. Porque o que a gente vê, né? Se a gente pensar nas modificações fisiológicas da gestação, a gente já vai ter várias dessas alterações que acontecem. Então, por exemplo, frequência cardíaca de gestante já é 15 a 20 a mais, né? A gestante, ela tem valores de gasometria bem diferentes de não gestantes. Tudo bem que aqui ela é puérpera, mas no puerpério ela ainda leva muito da gestação, né? Então, se a gente pensar assim, a PO2 de gestante é de 100 a 110, PCO2 de 27 a 32. E aí, uma coisa que justifica um pouco esse BIC baixo é porque na gestação, o BIC já para a gestante é de 16 a 22. Então, ela já vem com um valor mais baixo e um pouco do que o Rafael colocou também, que é em relação à taquipneia, né? Por que gestante tem tanta taquipneia? Porque, na verdade, para fazer as trocas com o feto, o PCO2 dela tem que estar menor que 45. Então, ela fica com essa taquipneia para lavar CO2. Então, ela vai, com certeza, e ela vai chegar com uma PO2 que é mais alta do que o que já todo mundo tem, porque ela já vem de um basal mais alto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente olhar em gestante, porque a gente foca muito, e o Covid levou a gente a focar muito na gasometria, né? E na saturação de O2. Mas para a gestante, a gente vai ter uma situação diferente. Porque se a gente não tiver uma PaO2 de mais ou menos uns 70, 75, eu não consigo fazer troca da mãe para o feto. E se a PCO2 não tiver menor que 45, o feto vai morrer de acidose metabólica. Porque ele faz as trocas com a mãe. E as trocas são todas por difusão. Então, eu dependo dessa diferença de gradiente para fazer trocas, né? Então, eu acho que é bem interessante o que vocês estão colocando, e uma outra coisa que a gente pensa, que a gente às vezes não pensa tanto, né?
sei que ela é puérpera, mas no puerpério a gente tem outros gastos de energia, mas na gestação, quando a gente calcula lá, a gente tem uma dieta em média que vai dar lá de 1.800 a 2.200 calorias, aumentando 300 para cada trimestre. Então, o aporte já é diferente, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é esse, né? Olhar para a gestante, para a puérpera, considerando todas as modificações que a gente tem da gravidez no organismo materno. Né? Não é só uma mulher com filho na barriga, né? Tem todas as modificações que acabam mudando, né? Eu acho bem interessante isso que vocês estão colocando. Não sei se a Evelyn quer colocar mais alguma coisa, fale. Mas olha só colocar uma coisa, quer dizer assim, que o caso que a gente está colocando é da paciente fazendo, como você falou, quer dizer assim, ela está fazendo starvation cetoacidose. Quando você vai olhar o anion gap dela, ela está com o anion gap completamente alargado. Então, só para a gente diferenciar da normalidade fisiológica, que é sempre estranho a gente falar assim, da gestação, versus, na verdade, o componente, de fato, dela estar fazendo uma starvation cetoacidose. Não, com certeza, com certeza. Então, é só para diferenciar, porque, claro, na verdade, ficou parecendo que o fato que estava acontecendo seria uma normalidade, entendeu? Não foi isso que eu quis dizer, não. Aqui ela tá claro, porque ela tem um anion gap que já está mostrando isso, né? O que tem a ver com a starvation, que eu estou dizendo, é só a necessidade calórica dela que muda em relação a quem não é gestante. E que é uma coisa que a gente também teve que aprender a trabalhar, né? Não adianta você fazer o cálculo pensando só que ela como se ela fosse... todos os cálculos que a gente acaba fazendo consideram a mulher sem ela estar gestante, né? Aqui, claramente, ela tem uma alteração, mas o que eu estou dizendo é que, assim, não é só o fato do bicarbonato estar baixo. O que vai mais falar sobre a starvation é o anion gap, né? E os corpos cetônicos na urina, tudo isso, tá? Exatamente. E nesse sentido, né, de entender a fisiologia da gestante como ela é, a gente antes nos assustava muito a taquipneia da gestante, as primeiras que chegavam. Hoje em dia, nós somos muito mais ponderados com uma gestante taquipneica por conta disso, porque a gente já entendeu que elas são taquipneicas mesmo, e que a gente vai avaliando caso a caso o uso de musculatura. Aí a gente avalia o uso de musculatura acessória, padrões gasométricos, mas a gente não assusta mais com a taquipneia aqui para pacientes de forma geral. Assustaríamos, né? Para gestante a gente fica tranquila. E hoje em dia, aí quando os residentes começam a rodada no COVID gestante, eles relatam taquipneia. Falei, de quanto? 28. Falei, tá bom. Então vamos lá, não é bem assim, né? Então a gente realmente tem aprendido, né? A ver a gestante diferente, entender, tivemos que voltar lá para a fisiologia para poder entender como é que funciona o organismo materno, sim. Então, Luísa, eu achei importante isso que você falou, porque, assim, eu vi que vocês colocaram lá os critérios, são os mesmos, né? Então, se ela tiver uma frequência respiratória maior que 24, sim, é interna. Eu acho que isso é importante para a gente falar para as pessoas. Ela é interna no hospital. Mas isso não significa que ela vá para o CTI Covid, né? Isso. Seja grave, exatamente. Mas eu acho que é importante a gente falar, porque, assim, o que eu tenho visto aqui, né? Às vezes o pessoal procura muita saturação e não leva a taquipneia como sendo um critério para internação. Obviamente, na hora que ela está na UTI, a gente vai tolerar uma taquipneia, às vezes, até um pouco mais elevada, porque ela precisa estar lavando esse CO2. Exatamente. Né? E faz parte da própria fisiologia da gestação, né? Isso. Agora, mas por outro lado, uma coisa que a gente sempre discutiu um pouco sobre essa taquipneia, quando ela passa, quer dizer assim, quando a gente detectava essas doentes que estavam fazendo starvation cetoacidose, a gente também via uma taquipneia para além do esperado. Então, o que também é importante, que é diferente na grávida, se você for pensar do ponto de vista da atenção primária,
é que a taquipneia mais grave pode vir antes da hipoxemia. E isso é um dado que a gente fica sempre hipoxemia, 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 e, na verdade, essa paciente, como ela é capaz de operar com volumes de minutos elevados, e é uma paciente jovem, não é uma idosa, ela sustenta mais tempo essa frequência elevada e, consequentemente, do ponto de vista da dessaturação, ela demora mais tempo. E aí você vai ver a PCO2 já está em 20. Então, assim, é importante fazer uma interpretação gasométrica complexa, e se a gente virar o olhar para a atenção primária, não adianta, para a gestante, o oxímetro apenas sozinho é capaz de identificar tardiamente uma gestante que já possa estar mais grave. Então, se a gente Rafael, pensar eu brinco que a frequência respiratória é de relógio, não é aquela que você olha e vê, olha rapidinho e olha o oxímetro. Tem que medir para poder ver. Eu acho que isso que você está falando é super importante para o pessoal na atenção primária. Gestante tem que olhar a frequência respiratória mesmo, né? Eu achei super boa essa sua fala, que é importante mesmo. Rafael, quem fala aqui é Esaú. Eu gostaria de trazer algumas questões em relação a tudo isso. Primeiro, parabéns pela apresentação de vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês desde há muito tempo aqui dentro do hospital. E uma coisa que me preocupa, né? Eu tenho algumas perguntas em relação à questão das grávidas, né? Ano passado, nós fizemos um levantamento aqui na nossa maternidade e nós tínhamos 28% da nossa população no período de abril a junho, de grávidas, elas apresentaram um teste positivo, e a grande maioria era assintomática para Covid, né? E depois, olhando isso mais de perto, né, nós começamos a ver que, em algum momento, essas pacientes tinham algum sintoma, mas que, na verdade, se confundiam muito com a questão mesmo da gravidez, né, que essas pacientes se apresentam aqui, é uma maternidade de alto risco, nós temos muitas grávidas obesas, HIV positivo, enfim. E isso leva a uma certa confusão. A partir daí, a maternidade estabeleceu que ia fazer o rastreio de todas as gestantes que estavam internando aqui no hospital, por qualquer que seja o motivo. A minha pergunta é, em relação à maternidade, vocês têm recebido muitas pacientes ou vem mais de fora? Como é que está sendo isso, né? Porque é uma preocupação muito grande. A gente sabe que as gestantes, conforme a Ana colocou mesmo, no início nós achávamos que não existia muita diferença, né? Que não evoluía mal. E hoje a gente está vendo que isso está virando um problemaço. Juntando-se com as comorbidades que ela já tem, especificamente dessa maternidade, né? Eu gostaria de ouvir vocês um pouco em relação a isso. Oi, Esaú, aqui é a Juliana da maternidade. Oi, Rafael. Oi, Ju. É Juliana. Oi, Tudo Ju. bem? Tudo. Olha só, eu acho que, só me metendo um pouquinho nessa pergunta do Esaú, eu não sei se vocês, como vocês recebem direto, a gente não tem recebido via as nossas pacientes agravando lá embaixo. A gente tem recebido muita vaga que a gente tem dado como referência. Acho que essa foi a grande mudança que a gente percebeu nessa nova fase, digamos assim, né? Eu acho que o Rafael e a Ana podem colaborar mais com isso, né? A gente continua tentando fazer esse rastreio, tá mais difícil, mas as nossas que a gente faz lá embaixo não são as que sobem para o PO, né? Não sei se eu estou falando com uma outra visão. Ju, a minha visão é a mesma que a sua. Assim, eu de cabeça, na verdade, eu tenho, acho que foi uma ou duas que foram os casos que vieram diretamente de vocês, assim. Mas o grosso das nossas E que nós pacientes... internamos pela taquipneia. Exatamente, exatamente. Mas o grosso, na verdade, do que a gente tem referido são justamente as doentes externas, e nesse caso, lembrando que a gente está falando do estado do Rio de Janeiro inteiro. A gente recebe, interior do estado, mais de 200 quilômetros de distância já teve paciente que chegou. Lembrando que Rio de Janeiro é um estado que tem seríssimos problemas de transporte por aeronave de asa rotativa. Então, helicóptero não é uma realidade possível nisso. Então, o transporte ele é todo feito em ambulância, com todas as dificuldades e tudo mais. Não existe transporte
rápido no nosso caso, né? Infelizmente, na nossa realidade. Rafael, eu tenho uma outra pergunta, né? Frente ao que a Rossana falou, que são coisas extremamente interessantes em relação à gestante, né? Ela é um pouco diferente do que a gente tem visto aí com pacientes adultos em relação a todas as questões da gestação. Você acha que a unidade do São Sebastião poderia se tornar uma referência para gestantes com Covid? Tá, ele parou. Mas ele também tirou meu som. Oi, alguém estava entrando com som. Já. Esaú, eu acho que, na verdade, assim, eu sempre brinco que eu sempre tive muito medo de trabalhar com gestante crítica. Trabalhei há mais de 15 anos com doença infecciosa grave, passei pela epidemia da febre amarela, e eu digo honestamente, assim, em público, eu sempre tive muito medo de gestantes, pela complexidade da fisiologia, como a Rossana vinha falando, quer dizer assim. E quando a gente começou com essa realidade triste da letalidade acima de 50%, acima de 60%, beijando 80%, que é a realidade da letalidade nacional do Covid, a gestante foi uma surpresa inversa para a gente. Na verdade, através desse trabalho integrado com Juliana, Patrícia, com a equipe da neonatologia liderado pela Marta, com a anestesia, com o grupo da nefrologia, a gente pôde ver que a nossa letalidade ela estava muito abaixo da letalidade do Covid tradicional. Então, a gente pode dizer que o primeiro doente pronado e que entrou em hemodiálise, que saiu do nosso CTI, foi uma gestante. Então, naquele momento, a gente teve um entendimento, enquanto grupo, que esse era um grupo, ou seja, gestante, jovem, 2 vidas que a gente está falando, e que respondiam às terapêuticas de alta intensidade. Então, que sim, isso desde o começo do ano passado, após os 3 ou 4 primeiros casos, ficou muito claro para a equipe que a gente devia abraçar esse desafio, por mais que ele fosse, no nosso caso, assustador. Né? Eu lembro que Clarice Pimentel, nossa diretora, que já tinha experiência de CCH da Maria Amélia, falava assim: calma, Rafael, que óbito, quando acontece com gestante, é choro para tudo quanto é lado, quando morre bebê, é uma catástrofe, está tudo dando certo, mas se prepara que os óbitos vão acontecer, infelizmente, à medida que a gente amplia. E eu acho que, para a gente abraçar esse desafio, teve a ver com esse entendimento, ou seja, aonde a incorporação tecnológica, a alta tecnologia, a alta intensidade é capaz de modificar a história natural. E o que a gente via, olhando os dados de SRAG, é que a gente estava conseguindo ter um resultado em um hospital público, sem acesso a ECMO, através da integração entre a equipe, e eu esqueci de falar, muito importante, a equipe de regulação do Hospital dos Servidores. Então, a enfermeira Maria Helena é uma guerreira em todos esses momentos, na verdade, jogando junto com o time para que os pacientes pudessem chegar o mais rápido possível, aqueles que a gente identificava sobre a necessidade. Então, eu acho que, na visão da nossa equipe, Esaú, a gente acha que sim, dentro dessa lógica, deva se constituir o Hospital dos Servidores como referência, sim. Eu acho que, na verdade, não é o Hospital dos Servidores, né? É o São Sebastião, que alavanca tudo isso e que tem o respaldo de um hospital geral. Eu acho que isso sempre foi uma luta nossa, que o São Sebastião tivesse um apoio efetivo de um hospital geral, terciário, porque esses pacientes, não só as grávidas, né, vocês mais que ninguém sabe, né, da necessidade a todo tempo e a hora de serviços especializados, né, e de ponta. Infelizmente, dentro da saúde pública, né, nós passamos por um processo de desmonte em que eu percebo que tem surgido gerações novas de vocês e outras pessoas que têm realmente voltando a abraçar essa questão que é fundamental. É fundamental, é muito triste ver a gente ver o que acontece, e acho, sim, que deve ser feito um esforço para que vocês sejam uma referência para esse tipo de doente, porque muitas vezes esses hospitais que têm montado hospitais específicos para a Covid não têm todo esse suporte que vocês acabam
tendo da nefrologia, da própria maternidade, que o nosso grupo aqui de obstetras são pessoas realmente que dominam bem essas questões todas, além, fora da neonatologia, com todas as dificuldades que nós e todos os hospitais públicos atualmente vêm enfrentando. Isaú, eu achei super importante isso que você colocou, mas eu queria jogar mais uma lenhinha na fogueira aí para a gente pensar depois, né? Eu acho que a nossa razão de morte materna é tão alta exatamente porque a gente não tem pouquíssimas estruturas no Brasil onde a gente tem o intensivista trabalhando junto com a equipe de obstetrícia e trabalhando junto com a equipe de neo, né? E isso no Covid ficou escancarado. Por quê? Porque se a gente não tem essa estrutura onde as pessoas trabalham junto, não dá para fazer o melhor. Então, a gente faz alguma coisa, não é que a gente não faça nada. A gente faz, mas isso nunca vai ser bom, né? Então, nas discussões que a gente tem feito, por exemplo, é muito ruim quando, por exemplo, para conseguir chegar de um lugar para outro, você anda quilômetros, né? Então, você faz o parto, você indica o parto e põe a gestante pós-parto, onde, especialmente no Covid, tem a parte inflamatória, que piora muito depois do parto, e ela vai numa ambulância, e o oxigênio acaba no meio do caminho, né? Então, quando a gente está discutindo isso, pegando o Brasil todo, a gente tem uma dificuldade enorme nesse ponto. Então, eu acho que a gente tem uma chance agora no Covid, que eu espero que a gente não desperdice como a gente desperdiçou no H1N1, né? Porque ali no H1N1 a gente também teve um problema grave com gestante puérpera, e a gente tinha uma oportunidade de nos prepararmos para o que aconteceu agora, e a gente não se preparou, e aí nós estamos de novo com uma mortalidade materna que vai arrebentar. Ana Luísa, eu só estou preocupada com uma coisa, você não tinha acabado o caso, você quer voltar e terminar ou você tinha acabado? Era o último slide ou não? Não era o último slide, mas, gente, a discussão está tão boa, e eu acho que a intenção do caso é possibilitar que a gente discuta essas coisas mesmo, porque o que a gente está precisando, nesse momento, é estruturar, né, nos estruturarmos, óbvio, compartilhamento de informação sim, mas a gente precisa estruturar a rede, né, e eu acho que esse tipo de discussão ajuda nesse sentido, né, então, vamos continuar. Eu queria falar. Fale, Leila. Não, eu queria dar parabéns à equipe, foi muito bom, e dizer que pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, nós estamos tomando esse exemplo do Instituto, dessa integração. Não sabia da integração com a nefro, acho que é muito importante, né? Foi bom ouvir esse caso e saber que a nefro está integrada, e estamos criando, já criamos, né? O Rafael, a Clarice, vem acompanhando a formação de um grupo técnico de monitoramento da gestante Covid com obstetras e intensivistas. Nós já fizemos a nossa 3ª reunião, tiramos subgrupos de trabalho exatamente para expandir essa proposta que está dando certo para as maternidades próprias do Estado e outras, né? Então, sim, a ideia é criar um grupo de maternidades, principalmente as próprias do Estado, e aí a gente está incluindo o Instituto como maternidade, entre aspas, porque ele tem um acesso à maternidade, né? Dos servidores, então, trabalhar com essa ideia, que é uma ideia exitosa. Então, outras maternidades do Estado a gente vai irradiar. Então, no dia 10 de maio, já tem uma proposta de fazer reunião com essas maternidades, que são 5, e trazer, inclusive, o Rafael e a Clarice e a Luísa vão receber o convite para estarem nessa reunião e mostrar esses exemplos positivos. Queria também agradecer o trabalho que a Camila vem tendo com o Rio de Janeiro, tem acompanhado, o Dr. Braga Neto esteve numa das reuniões, então, assim,
estamos caminhando para instituir esse grupo, e a ideia é levar para a próxima CIB e fazer uma chamada para que nos municípios isso também aconteça. Evelyn, a Evelyn é outra debatedora que está aqui, se ela quiser abrir o microfone e comentar alguma coisa, por favor. Estão me ouvindo bem? Então, bom, primeiro, Sim. parabéns pela apresentação. Vocês fizeram a discussão, né, gente? Não precisou, vocês fizeram uma discussão de UTI top. E o que a gente tem visto é que realmente, quando os casos chegam no serviço terciário bem estruturado, o serviço conduz super bem. Acho que está bem escalonado, você colocou isso aí na sua apresentação inicial, os passos que vocês tomam. Eu fiquei com uma dúvida, Ana Luísa, da estrutura do serviço que vocês estão comentando. Vocês não são maternidade, é isso? Não, nós não somos maternidade. Rafael, vai lá, Clarice. Não, calma, vamos explicar, é porque a gente é um mix. O Instituto Estadual de Infectologia, ele funciona dentro do Hospital Federal de Servidores. Por isso que, inclusive, eu falei, quando o Esaú falou como servidores, eu respondi, Hospital Federal de Servidores. Então, a gente funciona de forma integrada, um hospital estadual dentro de um hospital federal. E a gente incorporou, quando do início da pandemia, a resposta ao Covid. Inicialmente, nós tínhamos 7 leitos de terapia intensiva. No final do ano, com a segunda onda, porque o Rio de Janeiro teve segunda e terceira onda, a gente, na verdade, ampliou para 16 leitos e ganhamos 9 leitos, que eram 9 leitos que eram a unidade de pós-operatório dos servidores, e que fica no mesmo andar do centro cívico do CTI geral. Então, com isso, a gente ampliou a nossa capacidade de resposta à rede e facilitou algumas questões em relação, por exemplo, a estar muito mais próximo ao centro cirúrgico das intervenções de emergência. Então, hoje, o Instituto Estadual de Infectologia ele tem acesso total à maternidade, à neonatologia, todas as especialidades, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cardiologia, nefrologia, funcionando dentro de uma estrutura de um hospital terciário de alta complexidade. Eu queria só fazer um comentário. Posso falar, Evelyn? Lógico. Então, eu estou na direção do São Sebastião, né? E acho que uma peculiaridade do nosso trabalho é que nem a gente nem é um CTI específico de maternidade, sem experiência em Covid, e nem a gente, hoje, a gente consegue transitar bem, apesar de ter sido um acúmulo de experiência muito recente, o manejo da gestante, né? Mas quando a gente vê as gestantes que vão para a CTI geral Covid, sem esse apoio da maternidade, a gente vê que o desfecho é muito mais complicado, até pela interação com a equipe obstétrica, né? E também o manejo do Covid num CTI normal obstétrico, ele também tem muitos desafios para quem está acostumado a manejar só as doenças obstétricas comuns. Então, eu acho que essa junção da expertise da maternidade dos servidores de alto risco com o nosso expertise de infectologista acumulado no Covid, que propiciou que eu acho que é uma experiência que está sendo muito legal para todos nós, né, de trabalhar com essas gestantes. Então, a ideia é que a gente possa ampliar esses leitos de atendimento à gestante. A gente tem, hoje, 9 leitos no prédio principal, que muitas vezes a gente está com 7 a 8 gestantes, entre obstétricos, né, gestante e puérpera, e estamos começando no outro CTI de 7 leitos também a internar casos obstétricos. Então, a ideia é poder agregar e ampliar esse atendimento para a rede, porque também, assim, a gente tem entendimento que esse expertise acumulado pode ser muito interessante centralizado, né? Já que a gente tem poucos leitos de unidade intensiva obstétricos dedicados à Covid. Pois é, o que a gente fala na maternidade é que a gente queria que essa unidade que eles começaram ali nunca acabasse, porque a gente conseguiu um entrosamento que é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que a gente queria que ele continuasse, se Deus quiser, um dia isso tudo vai acabar, para sempre, inclusive nas outras patologias, porque esse entrosamento é singular e acho que essencial para o resultado positivo que a gente está tendo.
Juliana, eu já dei minha opinião aí, falei inclusive na frente da Leila, tá? Acho que tem que continuar para as outras doenças. Pois é, já contribuí. Eu não tinha combinado com a Juliana, tá, gente? Mas e eu sei que a Leila concorda, não é, Leila? Total, estamos lutando para isso. Dentro da secretaria, eu cito, aliás, foi Clarice que nos procurou para fazer uso dessa expertise de forma mais ampla, e a gente acolheu, claro, óbvio. Não, isso aí e eu me lembro dessa conversa com a Clarice, duradoura. A Clarice pedindo para a gente virar referência, a gente com medo. Ai, Clarice, tem certeza? Imagino. Mas está dando certo. Tá dando certo. Gente, então eu queria aproveitar até para perguntar, eu sei que vocês pegaram a paciente já puérpera, né? Mas para a gente discutir até com a Rosana a resolução da gravidez, porque pelo que eu entendi, a resolução da gravidez ela foi meio imediata, ela já chegou mal e ela já foi direto para o tubo, foi isso mais ou menos que aconteceu ou não? Não, na verdade, essa paciente, ela veio, ela chegou ela foi para a unidade de São Pedro, né, da cidade praiana, onde ela morava. Lá eles identificaram uma insuficiência respiratória, intubaram a paciente e fizeram procederam a cesárea. No mesmo dia. E ela chegou entubada para vocês? Chegou entubada para nós, ventilando mal, aí lá nós compensamos e ela acabou ficando bem só com o uso de bloqueador neuromuscular no primeiro momento, né? Foi assim que ela chegou. Ainda tem resto de caso para apresentar aqui, gente. Ainda tem um restinho. Acho que você podia apresentar, né, Luísa? Acho que a Rosana podia... Apresenta para a gente. Apresenta no finalzinho. E aí a gente fala isso. Da gravidez, e tem uma sequência de incubação que também acho que vale a pena a gente comentar. É isso. Então, né, a gente estava falando da cetoacidose, então, da starvation cetoacidose, que é uma realidade para essas pacientes gestantes e as puérperas no primeiro momento, né, logo após o parto, né, logo após a cesárea, e o tratamento não é bicarbonato, a gente aprendeu isso também, então a gente acompanha com os corpos cetônicos da urina e vai repondo solução de glicose a 10% até que essa paciente melhore. Aqui a gente fez, então, a evolução, aqui a gente tem a evolução gasométrica dela, com um anion gap aqui, com a evolução de anion gap dela, né? Essa é a última gaso aqui. Acho que ainda não carregou. Ana, eu não estou vendo seu slide. Está carregando ainda. Opa. Ué. Quer tentar soltar isso? Acho que agora vai. Ou não? Ó, eu estou apresentando. Está dizendo aqui que eu estou apresentando. Deixa eu fazer de novo de outro jeito. Tá. Vamos fazer de novo. Apresentar agora a tela inteira. Vamos ver se vai. Conseguem ver? Não. Agora está carregando. Sim, vai entrar. Entrou. Foi. Então, pronto. Aqui está... Então, o que eu havia falado antes, né, era da cetoacidose, que a gente tem observado, né, como a gente trata. Aqui, a evolução gasométrica dela, né, com o anion gap, como ele foi oscilando até a chegada a 12. Na seguinte, a gente já tem um pique alto e não tem mais o anion gap, porque nesse momento, nossa gasometria não estava calculando o cloro, então a gente não conseguiu. Então, no dia 11 de março, foi suspensa a reposição de glicose dela. No dia 10, finalmente, nós conseguimos fazer ela para tomografia. Ela tinha essa tomo. A gente vê um extenso comprometimento pulmonar, né, já com áreas de consolidação. Ela praticamente só tem os ápices pulmonares livres, né. Uma paciente com pulmão bem comprometido. E como é que foi a evolução dela? O PCR, então, que nós solicitamos, veio detectável. Essa paciente foi
ao longo da internação, apresentando um padrão de sedação e ventilação muito difícil, porém ela evoluiu com uma melhora da troca. No dia 12 de março, nós realizamos uma extubação, mas logo depois ela fez um já na extubação, ela evoluiu a extubação imediata, com laringoespasmo e broncoespasmo importante, que foram revertidos inicialmente com corticoide, adrenalina e broncodilatador. Só que no dia seguinte, ela acabou desaturando, evoluindo com desorientação e novamente foi intubada. Nesse momento, nós diagnosticamos, então, uma PAV, ela teve, então, teve uma troca de antibiótico-terapia, de ceftriaxone e ácido que ela vinha fazendo uso, tamiropenem, polimixina e linezolida. Dia 15, ela fez uma extubação acidental, tentamos mantê-la estubada, apesar dela, como ela já tinha 48 horas de antibiótico, ela estava evoluindo, mantinha parâmetros, uma troca boa, parâmetros ventilatórios baixos, tentamos mantê-la estubada, ela não tolerou, acabou sendo reintubada no dia 17, novamente com broncoespasmo grave, até que nós solicitamos que a família viesse para conversarmos a respeito de como a paciente estava, solicitarmos traqueostomia, e essa família, então, contou que ela tinha uma asma grave mal controlada. Iniciamos o tratamento com broncodilatador, associando o broncodilatador, corticóide inalatório. No dia 26 de março, alguém quer falar? Enfim, no dia 26 de março, ela fez nós submetemos a paciente a uma traqueostomia. No dia 28, ela começou a apresentar alteração de enzimas hepáticas, com transaminases em elevação, fosfatase alcalinigama GT, e isso é uma coisa que a gente que também chama atenção, né? Porque as gestantes chegam para nós com transaminases levemente tocadas, porque COVID faz elevação de transaminases. E aí a gente fica no dilema, né? Será que essa paciente, ela é uma paciente que tem pré-eclâmpsia, essa paciente é uma paciente sepse, está evoluindo com transaminases aumentadas por sepse, é uma paciente que está fazendo efeito colateral a algum medicamento em uso. Então, assim, na verdade, outros diagnósticos diferenciais que não estavam antes presentes no nosso CTI, agora na CTI COVID gestante, a gente é obrigado a descartar, né? Então, nós descartamos para ela pré-eclâmpsia e sepse, e isso mantivemos um diagnóstico de efeito adverso ao fentanil. Suspendemos, então, mudamos a sedação dela, suspendemos o fentanil com reversão do quadro de toxicidade hepática. Por fim, essa paciente realizou, então, um desmame ventilatório com sucesso, no dia 15 do 4, depois de várias tentativas, né, e no dia 15 do 4, ela teve alta para a enfermaria. Essa aqui é ela, bonitinha, lá fazendo sinal do coraçãozinho. Ontem eu entrei em contato com ela, ela autorizou o uso da imagem. E ela deve provar, ela já recebeu alta, atualmente ela está em casa, né? Aqui é só falando do Instituto, né? O Instituto é o Instituto São Sebastião, ele completou 130 anos recentemente, ele tem uma longa histórico de atuação no combate às epidemias que assolam o estado do Rio de Janeiro, e sempre esteve na vanguarda do tratamento de moléstias infecciosas no estado. A nossa missão é contribuir para a prevenção e controle dessas doenças, né, focando sempre em formação dos recursos humanos e na qualidade da assistência prestada, sempre dentro dos princípios de ética, transparência, eficiência, solidariedade, probidade e trabalho em equipe. Nesse sentido de trabalho de equipe, né, aqui está a equipe que faz isso tudo acontecer, né. Aqui nossa diretora Clarice, uma das rotinas, aqui a Isabel que é responsável pelo banco de dados, Sabrina, Ana Emília, a galera da físio, a nossa farmacêutica, a galera da enfermagem, nossa mascote, Rafael, imagens do plantão, Anne, que é a nossa médica responsável pelo acolhimento das famílias, ela faz o contato diário com todos os familiares dos pacientes internados, juntamente com outro médico, Zé Antônio, que não quis mandar foto, ele é tímido. E aqui eu acho que é isso, né? É gratidão. Esse foi um presente que nós recebemos semana passada de um dos nossos pacientes que recebeu alta depois de 82 dias de internação. Nosso paciente Manauara retornou para Manaus e deixou um bolinho escrito gratidão, que nós aproveitamos para fazer uma foto com o cenário aqui do Porto do Rio de Janeiro, né? Onde nós estamos baseados. Então, era isso.
que eu tinha para apresentar. Foi ótimo. Gratidão é nossa, eu acabei de escrever. Maravilhoso, muito bom. Muito bom, né? Luciana, posso só fazer um Muito comentário? bom. Aí acho que você pode discutir a questão da resolução. Assim, Analisa, acho que o caso, em termos de condução de UTI, foi perfeito. A apresentação que você colocou, que vocês colocaram também, tudo bem escalonado. A gente, assim, vocês estão entendendo um pouco de obstetrícia, a gente está pelo menos entendendo o que vocês falam, né? Porque o ano passado talvez eu não entendesse nem nada do que vocês estavam falando, e agora a gente também teve que se habituar a essa questão, esses critérios de gravidade, então a gente pode entender. Assim, gente, eu sempre fico pensando, quando vem esses casos, quer dizer, uma gestante jovem, magra, sem fator de risco, que quase morreu, né? Quer dizer, ela não morreu porque ela chegou aí. Então, graças a ela ter chegado aí, ela vai ver o filho dela crescer, talvez ela seja uma outra pessoa depois disso, não sei. Eu sempre fico pensando, se a gente voltasse, será que alguma coisa poderia ter evitado? Eu acho que talvez a única coisa que possa evitar seja o pré-natal, gente. Assim. Então, quem está na unidade básica, a gente que está fazendo pré-natal todos os dias, a triagem, o rastreamento fala em todos os lugares. Então, a gente pode usar inúmeros mecanismos de triagem, com PCR, com pergunta, acho que a gente tem que usar, mas sempre vai falhar. Agora, eu acho que para a gente que está fazendo pré-natal, a gente tem que sistematicamente, todas as consultas, orientar o cuidado da gestante. Porque, assim, orientar e colocar o medo, né? Porque as pessoas, infelizmente, não... Então, é muito dramático fazer uma cesárea com uma paciente incubada, é muito dramático você, no dia seguinte, achar que a paciente não vai voltar para casa para ver o filho dela. Assim, a gente trabalha com grávida, né? Mas quem não está tão habituado, igual o Rafael falou, ele tem medo de grávida, e a morte de uma puérpera, de uma gestante, é uma catástrofe social, né? Então, toda aula eu tenho falado, o pré-natalista tem que orientar sistematicamente, orientar como pega, porque elas acham que se vê a outra pessoa que não está com sintoma não vai pegar, e não é verdade. Orientar, ficar em casa, acho que é a única coisa que pode mudar, porque depois que já está nesse estado, é só cuidado intensivo mesmo. E assim, eu queria que a professora Rosana falasse um pouco da resolução. Eu falei a semana passada, eu estava com a Fernanda, eu falei, vou repetir aqui, Rosana. Eu me solidarizo com a decisão de resolver a gravidez, porque elas estão numa UTI onde tem um obstetra intensivista 24 horas. E isso facilita muito a tomada da decisão, mas na imensa maioria dos casos a gente não está, né? Então, você vê, essa paciente, ela chegou grávida, como que eles vão transportar ela grávida, sendo que no outro serviço nem tem maternidade? Então, algumas vezes a gente tem que considerar o estado da grávida e a estrutura que a gente tem também, né? Assim, qual é a situação que a gente vai lidar? O que significa você transportar de última hora, entubar de última hora e operar de última hora? Mas como a Rosana tem uma experiência muito grande, e eu, de vez em quando, tenho que telefonar, né, para trocar uma ideia do que eu faço, acho que vale a pena e falar do desfecho final. Mas a apresentação foi ótima, aprendi mais um pouco de UTI Inês agora com vocês. Eu posso aproveitar, Rosana, e pegar algumas dúvidas assim que a gente tem tido, inclusive lá na nossa unidade, são algumas pacientes que chegam com aquela idade gestacional de limite de viabilidade, sabe? A gente recentemente teve uma, né, que foi um óbito fetal com 24 semanas. A paciente chega séptica, chega com aquele quadro mais grave, e realmente a gente sabe de difusão hematogênica para parominiονite, então, na verdade, acaba entrando um outro foco ali, como infecção. Né? Em até que ponto a gente conduz de uma forma conservadora esse limite de viabilidade, ou até que ponto eu promover uma indução de parto, eu tenho uma chance de melhorar o desfecho dessa mãe. Vocês já têm alguma noção disso? Estou falando de uma gestação de 23 semanas, 22, em que a gente fica ali naquele limbo. Primeiro, eu queria parabenizar vocês. Os resultados, eu acho que são excelentes, né? Mostra a importância de um trabalho conjunto. E eu acho que o que a Evelyn tá colocando, e acho que vocês têm uma condição super boa até de conseguir tentar fazer isso algumas vezes. O que aconteceu? Em julho do ano passado,
a gente começou a ver que saiu um trabalho falando que fazer cirurgia em quem tinha Covid aumenta a mortalidade e aumenta a morbidade também. Nesse trabalho, eles avaliaram alguns casos de cirurgia obstétrica, mas são poucos, que estão ali no meio, né? E eles não foram olhando muito os casos com um detalhamento que a gente acha que precisa olhar, né? E aí, o que a gente viu? De junho do ano passado para cá, nós passamos a não resolver nenhuma gestação por indicação materna. Então, passou a ser indicação de resolução para a gente, só sofrimento fetal, tá? Então, isso significa o quê? Se eu tiver... A gente já teve gestante usando catéter de alto fluxo com 37 semanas e que entrou gestante, usou alto fluxo até 70 litros e regrediu e voltou e saiu daqui, não saiu gestante porque ela teve o parto depois com 39 semanas, tá? Várias gestantes que foram entubadas com 30 semanas, 27 semanas, 29 semanas e que a gente não resolveu a gestação. Isso eu acho que aumenta o estresse na UTI, tá? Tanto para obstetra quanto para intensivista. A gente chegou a várias situações a ter que olhar, fazer avaliação de vitalidade fetal 3 vezes por dia. A gente sabe que tem várias drogas que vão alterar um pouco a vitalidade fetal, né? Então, a gente vai ter que estar olhando para isso. Mas o que a gente percebeu? Em vários casos, fazer o parto, você acaba... A impressão que a gente tem é que é mais uma pitadinha inflamatória numa doença inflamatória. Então, você tem casos que acabaram piorando muito, tá? No exato momento, a gente tem uma gestante que está internada na UTI, que fez um parto, porque ela entrou em trabalho de parto, ela estava aqui, a gente estava tentando sair do Covid antes de fazer o parto, ela estava melhorando, né, chegou a usar 4 litros de O2 no catéter, tinha regredido para 1 litro, era D7 da doença, entrou em trabalho de parto, e ainda a gente teve que fazer o parto, fez o parto, foi um parto normal, tá, parto vaginal. No outro dia ela foi para 2 litros, 2 dias depois aí ela já foi para 5 litros e é um dos casos mais graves que a gente tem na UTI agora, né? Tem um outro caso que eu estou discutindo de um outro hospital aqui de São Paulo também, que a paciente está na mesma situação, né? Foi feito um parto, uma cesárea eletiva, não tinha nada, hoje já está com 4 litros de O2. Então a gente foi observando, a gente acompanhou aqui, até o momento, a gente tem 137 pacientes atendidas em UTI, né? Nós temos 2 momentos, tá? A gente tem um momento onde a gente teve uma taxa de mortalidade igual a de vocês, que é a primeira onda, que são 76 casos, que nós tivemos 8 mortes maternas, né? Que dá os mesmos 12,5% que vocês têm. Nesse momento, o HC chegou a ter 25 UTIs diferentes. E a gente chegou a ter 10 pacientes, cada um em uma UTI. Então, isso para a gente foi um inferno, porque imagina você conversar com 10 equipes diferentes, você tentar alinhar aquilo, e aí a gente teve esses 12% de mortalidade. E agora, na segunda onda... a gente conseguiu abrir uma UTI não é só para gestantes, mas é preferencial para gestantes, né? É uma UTI de 12 leitos, que o mínimo de pacientes que a gente teve internada nela foram 8, e o máximo 14, ou seja, invadir uma UTI do lado, né? E aí, nessa segunda onda, a gente teve 2 óbitos dos 60 casos que a gente seguiu, né? Então, dá uma redução importante na mortalidade. O que mudou? Né? Mudou algumas coisas que hoje a gente só resolve se tiver sofrimento fetal. Se não tiver sofrimento fetal, não resolve. Tá? Se tiver um óbito fetal, a gente primeiro espera a mãe melhorar, depois disso a gente faz uma indução.
Tá? E aí a gente vai fazer uma indução com misoprostol mesmo, e se tiver menos de 26 semanas, depois da expulsão do feto, já faz curetagem a seguir. Que mais que a gente mudou? Muito olho na PCO2, porque se a PCO2 estiver maior que 45, vai dar o óbito fetal. A gente foca muito no oxigênio, né, de tentar manter acima do 95, que precisa mesmo, não tem jeito, mas a PCO2 mostrou para a gente ser pior do que a saturação baixa. Né? E a outra coisa também, a gente usa o índice de líquido amniótico para poder conversar com o intensivista sobre o balanço hídrico. Então, se o líquido está acima de 8, é um líquido normal. Então, aí, balanço hídrico negativo, tranquilo. Tá? Se ele cai para menos que 8, mas ele está ali de 5 a 8, a gente sempre coloca assim, vamos tentar zerar o balanço hídrico. E se for menor que 5, tentar deixar ele um pouco positivo. Porque qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é não resolver a gestação. Tá? Mas então, a gente trabalha... Oi? Esses casos do índice, quando você analisa o índice de líquido amniótico, você está falando de uma gestação em torno de quê? 32 semanas ou já acima de 28, por exemplo? Acima, na verdade, eu vou te dizer que é acima da viabilidade. Tá? A única coisa é que, assim, se for abaixo da cicatriz umbilical, você vai ter que fazer 2 quadrantes, né? Sim, e aí a gente não usa o maior bolsão, Juliana, porque você pode ter um bolsão só de 2x3, entendeu? Você perde um pouco o parâmetro. Então, para conversar do balanço hídrico, a gente usa o ILA mesmo. Tá? E aí, assim, eu acho que a paciente mais grave que a gente teve nessa segunda onda foi uma paciente que internou com a gente com 22 semanas, tá? E aí, ela pronou 8 vezes, gente. E agora ela está em casa com 27 semanas, tá? E ela vai continuar o pré-natal com a gente, está em casa, foi para a traqueostomia, a gente ainda segurou ela aqui, pelo menos até conseguir tirar a tráqueo, mas foi, assim, um caso gravíssimo. A gente pronava, não respondia aquilo, a relação subia, assim, 10, sabe? Para não falar que não subia nada, né? A gente olhava e falava, não é possível. Mas não tinha muito mais o que fazer, a gente falou, vamos continuar pronando, está aumentando um pouquinho, e aí foi aumentando ali de 10 em 10 até melhorar. O que eu costumo falar um pouquinho é que eu acho que, às vezes, quando a gente faz um pouco menos na obstetrícia, é mais também, né? Nessas pacientes. Então. Porque elas, às vezes, a gente teve 2 casos de parto na UTI com pacientes entubadas. Foram 2 partos, obviamente, provavelmente com uma coriomenionite, o quadro todo dela, em que um foi de 28 semanas, ficou bem, os 2 já foram para casa, e o outro foi um pélvico, que a gente teve, que acabou nascendo, faz aquele parto um pouco em avalanche, e tudo bem, então os 2 já mais estáveis, né? Então, às vezes, quando a gente observa mais do que agir nessas situações, obstetricamente falando, né? Não estou falando do manejo intensivo, não. Sim, e uma outra coisa que mudou também... Mas, Rosana, assim, desculpa interromper 2 segundos, assim, Ju, esse exemplo é o meu parto de Natal, né? É a máscara de Hudson no dia 24 de dezembro. Então, assim, eu acho... E aí, Rosana, eu vou dar uma atravessada um pouco, desculpa. Eu justamente estava lendo o artigo que você está citando. E ele tem um problema grave, que ele é um estudo observacional em cima do banco de SRAG, excelente, importante, porque, inclusive, o banco de SRAG é muito melhor do que o banco do CIVEP, né? O CIVEP, infelizmente, é muito ruim para a gente ver essas informações. Eu acho que nós não estamos falando do mesmo artigo. Porque esse é o artigo que, na verdade, ele estava discutindo a questão do pior, do desfecho pior nas que tiveram a gestação interrompida, como você citou. Não, eu estou falando, na verdade, essa é a minha observação. O que eu estou falando para vocês nesse artigo, é de um artigo do Lancet, tá? Esse artigo que você está falando eu não conheço, eu estou falando um artigo que está no Lancet, que fala a população geral. Tá, esse artigo, na verdade, é um específico brasileiro do grupo que organizou o Banco da SRAG,
e ele, na verdade, falava sobre a questão. Só que, como estudo observacional, ele tem um problema gravíssimo. Não, sim, eu acho que não dá, porque a hora que eu olho só para quem é puérpero, eu não estou olhando todo. Então, assim, nesse sentido, eu acho que assim, ele tem um fator de confundimento muito grande. E aí eu acho que esse debate a gente tem que levar ao seguinte: eu não sei qual é a incidência de micro-organismo multi-R na substituição. Quer dizer, a gente está falando, por exemplo, na realidade do Rio de Janeiro hoje, que as doentes chegam colonizadas por KPC, acineto multi-R. Meu primeiro esquema de tratamento para PAV, ele inclui polimixina B e linezolida. Vancomicina na sepse por catéter. Então, mesmo em gestante, Rafael, porque a gestante não é alguém que vem de uma internação longa em outro lugar, né? Não precisa ter internação longa. Fator de risco só precisa passar um catéter ureteral para você já pegar micro-organismo multi-R no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Um dos principais fatores de risco de óbito para a gente é a questão da ICS. A gente, inclusive, discute abolir capote, passar a usar capote só específico. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao não olhar a realidade específica de cada situação. Assim, mas o que isso você acha que influencia na resolução da gestação? Por exemplo, a probabilidade de óbito por PAV, por ICS, na realidade, de quem tem uma situação de maior incidência nisso é muito diferente de uma UTI no HC, por exemplo, da nossa. Então, assim, infelizmente, a gente vive uma epidemia de micro-organismo multi-R e incidência de infecção associada a catéter maior do que outros lugares, a ponto de, por exemplo, a gente fazer uma opção por troca semanal a cada 10 dias de catéter. Então, essa realidade que o Covid leva a você ter uma diminuição da higiene de mãos, um menor contato, do ponto de vista da infecção hospitalar, isso tem sido um grande problema. Então, em determinadas unidades, as estratégias em relação à questão da interrupção e ao risco do processo, elas vão ser diferenciadas. E eu acho que mas você não acha que... Não, eu concordo, só que assim, para a gente é muito linear. Qual é a indicação da resolução da gestação que está acontecendo, entendeu? Porque o fato, eu não posso resolver, eu tenho que resolver a gestação por algum benefício. Qual é o benefício que eu tenho na resolução da gestação? Por exemplo, a nossa experiência nas gestações que a gente interrompeu depois da 30ª semana, não foram da gente ter uma avaliação de que isso foi ruim para as pacientes. Mas a gente passa a ter, Rafael, só te interrompendo, uma limitação, que aí é uma limitação que é aquela que a gente briga. A gente não tem uma cardiotocografia disponível o tempo todo dentro da UTI. A gente não tem um ultrassom disponível o tempo todo da UTI. A minha avaliação fetal, ela é limitada. Então, eu não trabalho com uma segurança, assim, como você falou que fez avaliação fetal 2, 3 vezes no dia, eu não consigo fazer isso ali. Isso é uma limitação e é uma perda nossa de avaliação de vitalidade tão próxima assim de uma gestação, por exemplo, de 35 semanas. E aí eu acho que se você não consegue avaliar, não tem opção, Juliana. Exato. Entendeu? Agora, por exemplo, antes da viabilidade, eu não tenho dúvida nenhuma que não tem que resolver. Entendeu? Não tem nenhuma. Nenhuma indução terapêutica, né? Não, de jeito nenhum. Ótimo. De jeito nenhum. Porque assim, eu acho que não vai dar, eu acho que não vai ter benefício. Entendeu? Se você falar assim, o aumento do volume abdominal piora a parte respiratória. Prona gestante. Sim, com certeza. Posso fazer uma observação rápida? Assim, eu estou dentro de um serviço grande que não é tão enorme quanto o HC. A gente tem pouco leito na Escola Paulista de Medicina, mas eu não tenho como fazer um parto na UTI igual o HC tem. Então, é um problema estrutural. Assim, qual é a nossa tendência? Enquanto a paciente não intuba, se ela está bem na máscara, no catéter, no alto fluxo, eu espero, tá? A hora que ela vai para o tubo, o intensivista me liga, fala, ou então liga para a equipe, o residente me liga, fala, Evelyn, a paciente vai intubar. Se tem mais de 34 semanas, vai para o centro cirúrgico, intuba e eu opero. Que é muito difícil eu ficar olhando para esse feto dentro do útero na UTI. Isso, exato. Um caso que a mulher piorou, mas eu não sei se ela piorou por causa da cesárea, se ela ia piorar mesmo. Era a doença dela que estava piorando. Né? Exatamente. Agora,
abaixo de 26, 27, sei lá, eu também, olha, entubou, tá bom, não vou fazer nada. Pode me custar o feto. Ok, pode me custar o feto. Sim, sim, sim. Agora, entre ali 26 e 32, aí é que é dureza, né, gente? Outro dia eu não operei uma de manhã para operar à noite, porque a PCO2 não baixava. Se eu soubesse de operar de Mas, manhã... Evelyn, eu acho que você tocou justamente no ponto. Quer dizer, eu acho que a minha única divergência, acho que só para deixar isso bem com a Rossana, quer dizer, eu acho que é você definir que você não tira de jeito nenhum. Entendeu? Isso, assim, agora tipo, eu acho que o que eu acho que a gente tem falado desde a outra reunião que não se tire que vai piorar a grávida. Quando você traz a questão que aquilo é a história natural do Covid que está acontecendo no pulmão dela, não dá para afirmar com tanta certeza pelos estudos atuais que a retirada do feto, na verdade, é um inflamatório. E aí, desculpa, nem acho que que ela piora mesmo... e talvez nem que melhore. Também. Não, mas assim... Mas falando de infecção, falando de uma série de coisas que eu não tenho como garantir o processo que vai acontecer, quer dizer, ter uma opção nessa faixa, e ninguém está falando de 26 semanas, né? Eu acho que é o que você falou. Recentemente, a gente viveu essa discussão, quando a gente teve uma paciente de 26 semanas, que é justamente o exemplo de que com 31 ela nasceu sozinho. Literalmente, ela chamou a gente e falou, tá nascendo. A Juliana, o grupo dela subiu correndo, mal deu tempo da neonato subir, literalmente. O parto foi no CTI, ela ganhou uma máscara reservatória de adulto e nasceu chorando, ótimo. Mas assim, problema, eu acho que a gente... Só um ponto assim, que eu acho que você trouxe muito bem, quer dizer, eu acho que a gente tem que tentar pensar que mais importante necessariamente de a gente ser tão forte nesse ponto e dessa faixa aí, entre 26 e 30, quer dizer assim, que é onde você mesmo falou, é minha zona de conforto, onde eu caminho, e 34 eu me sinto mais segura tirando, é a gente falar do outro ponto anterior, né, que é a coordenação entre equipe de terapia intensiva, entre equipe de obstetrícia, entre neonatologia, entre anestesista à mão, considerando que essa é uma via aérea muito difícil, essa não é uma via aérea simples, então eu acho que você traz esse ponto, e que nós vivemos realidades, infelizmente no SUS, muito díspares, mesmo falando de um centro que é referência no hospital de alta complexidade. Eu mesmo, se eu fizer uma cesárea na UTI lá, eu sei lá, eu vou ficar com o recém-nascido na mão, assim, porque nem entra uma isolete, um berço lá para admitir, sei lá que tipo de bactéria tem lá, como você falou. Então, assim, se eu acho que tem uma grande chance, eu tenho que levar para o centro cirúrgico. Então, Rafael, eu acho que só tem algumas coisas que a gente tem que colocar assim, ó. Se vocês me perguntarem a nossa experiência hoje no HC, nós só indicamos resolução se eu tiver uma indicação fetal, entendeu? Eu não posso dizer para vocês uma coisa que é diferente do que o que a gente faz. Hoje a gente só indica se eu tiver uma indicação fetal. Nós estamos bem assim, estamos confortáveis assim, e tivemos uma redução da mortalidade materna. A redução pode ser milhares de coisas que aconteceram. Por exemplo, nós aprendemos a lidar com a doença. Por exemplo, nós estamos numa UTI que é exclusiva, né? Nós temos uma estrutura que a gente não tinha, a gente criou, né? Algumas coisas que a gente viu que sim, eu acho que faz diferença. Quando a gente pergunta assim, ó, se eu transportar essa gestante para o centro obstétrico, dá para transportar para o centro obstétrico? A resposta é sempre dá. Mas, às vezes, ao transportar, eu vou piorar muito a questão da oxigenação dela. Então, nós fizemos 11 partos na UTI. Esses 11 partos que nós fizemos na UTI não aumentou, essas gestantes não tiveram endometrite, não tiveram nada disso, mas fica tudo montado nessa UTI. A Juliana trouxe pontos importantes, que se eu não tenho uma estrutura de avaliação de vitalidade fetal, não tem como acompanhar um caso disso. Agora, eu acho que a gente tem um outro ponto que, para mim, importa mais do que a resolução do caso na UTI, né? Que é, por exemplo, alguém vê alguém com 34 semanas, 35 semanas com um Covid leve e indica um parto, né, que tem acontecido no Brasil todo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir, não é porque a pessoa fez um PCR e ele deu positivo, que a gente tem que sair indicando parto. E isso a gente está vendo em todos os lugares. Né? Então, eu acho que a gente tem que, logicamente, a gente tem que equilibrar cada uma das coisas do que a gente está fazendo, e eu não estou dizendo para vocês
que todo mundo tem que seguir o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou compartilhando com vocês a experiência que a gente tem, como estou ouvindo de vocês as experiências que vocês têm. E eu acho que, assim, tem que ser algo que deixe isso confortável para todo mundo. E talvez um ponto importante para a gente estar colocando também, acho que algumas coisas mudaram, né? Pronação de gestante, por incrível que pareça, tem muito lugar que não faz pronação de gestante ainda. Tem mesmo. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar. Eu até compartilhei com vocês aqui, a gente começou a fazer super tranquilo, né? A gente já tinha um artigo, um estudo feito com gestante em posição prona, de gestação normal, mostrando que ficava melhor do que colocar em DLE. Então, a gente tem pronado gestantes 16, 20 horas, com muita tranquilidade. O que a gente vê de mais complicado, eu acho que não é... Vocês estão com um resultado excelente, né? Não estou nem um minuto criticando o resultado de vocês, mas acho que a gente precisa trazer para todo mundo esses cuidados que as pessoas têm que ter, de não sair indicando parte só porque deu um PCR positivo. Não, mas eu concordo plenamente com você, porque me incomoda, sim, saber que eu poderia fazer uma vigilância melhor, botando uma paciente na sala, entubando sobre vigilância com 34 semanas e voltar com ela gestante para UTI, sabendo que eu posso fazer essa assistência. A partir do momento que eu não posso fazer assistência, eu sei que eu estou contribuindo para uma prematuridade que talvez não precisasse acontecer. Isso é angustiante para a gente que está do ponto de vista obstétrico, né? Mas a partir do momento que eu não consigo fazer essa vigilância, aí pesa muito eu perder um bebê de 34, né? Não dá. Não, gente, acho que esses são extremos que a gente tem que evitar. Acho que inicialmente aquela sensação de que todo mundo quer se livrar da gravidez, né? Aquela gravidez está piorando, a gente tem que finalizar a gravidez, e o outro extremo é também ficar adiando, e cada um sabe onde aperta o sapato. É o que eu estou dizendo lá, né? Quando a Rosana tem uma UTI que tem um plantonista e um obstetra 24 horas, indicou, faz lá mesmo. Que não é a realidade na maioria dos casos. Então, o que a gente tem se guiado é isso. Acima de 34, vai para o tubo, até entubar, ok, vamos segurar. A gente focou uma no alto fluxo um tempão, operou por oligoâmnio, indicação fetal, tá? Estava no alto fluxo, não melhorava, a gente não indicou a cesárea porque ela não estava melhorando. A gente indicou porque fez oligoâmnio, mas ela não entubou. Se ela tivesse entubado nesse meio tempo, acho que não ia dar, né? Mas são estruturas, né, gente? Aprendizado, acho que é isso aí. Eu tenho inveja lá do pessoal da HC que tem um intensivista do lado. Eu também. Um bercinho montado no canto da UTI. Mas, Evelyn, eu já estou com inveja de você, porque você tem KNAF. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem a menor condição de comprar catéter nasal de alto fluxo. R$ 2.500 por catéter que eu tenho que jogar fora, eu não tenho nem como ter isso. E aí uma outra realidade que eu acho que a gente tem que falar. Quer dizer, assim, a nossa equipe, a Ana Paula, a nossa fisioterapeuta, se quiser falar, assim, quer dizer assim, a gente usa VNI o tempo inteiro na gestante, a gente ceda a gestante com Precedex. Então, assim, várias gestantes não foram entubadas com o uso de ventilação não invasiva e sedativo para tolerância da ventilação não invasiva. Então, eu acho que essa questão, quer dizer, a gente traz a importância que eu preciso ter uma equipe multidisciplinar integrada. A presença do fisioterapeuta, o uso da estratégia de ventilação não invasiva para nós que não temos acesso à KNAF, ela é muito importante e foi diferencial para vários pacientes. E eu acho que isso volta para um ponto anterior, que eu acho que foi uma coisa que a gente acabou falando um pouco, e aí, Rosana, eu vou falar da Ró, que é minha grande querida amiga aí do HC, que a gente tem a experiência, na verdade, da febre amarela, em que a gente incorporou a troca plasmática de alto volume. Inicialmente, nós no São Sebastião começamos a usar, depois o pessoal no HC começou a usar com uma redução de letalidade inicial de 80%, depois a gente reduziu para 50%, a experiência no HC foi reduzir para 15%, e o grupo atualmente que está tendo casos de febre amarela
em Santa Catarina, não teve nenhum óbito até agora dos pacientes que foram à troca plasmática. E o que a gente viu nesse exemplo de quando a gente baixa de 80% para 50%, é que não é só a incorporação da tecnologia que tem impacto, na verdade, sobre a redução da letalidade. A gente reduziu em 30%, que é um grande exemplo. Mas a mais importante é a organização da rede, quer dizer, a gente pensar nas estruturas que a gente já discute na atenção primária do matriciamento, né, que a gente tem tanta produção do matriciamento em saúde mental, e para a gente discutir o que é o matriciamento da doença infecciosa grave. Quer dizer, que o nosso grupo, Juliana vê, que a gente começa a discutir a gestante que vai vir para a gente já à distância. Às vezes é o obstetra do grupo delas que identifica numa maternidade uma paciente que teria indicação de vir, já passa o caso para a gente discute com a central de regulação. Então, eu acho que esse ponto em que a gente tem que literalmente, vou usar o termo, quer dizer assim, buscar ativamente os nossos pacientes e à distância já começar a regulação, já começar o manejo de forma integrada entre obstetrícia, neonatologia, infecto-intensivista. Então, eu acho que cada um tem uma realidade local que, como a Evelyn falou, quer dizer, sabe onde o seu calo especificamente aperta. Mas eu acho que todos nós, e a experiência da febre amarela com o pessoal de Minas, nós do Rio, o grupo aí do HC e agora Santa Catarina mostrou, é que o matriciamento e a organização do fluxo de regulação da rede com o especialista em contato direto no caso e definindo os centros especializados que vão ser a referência, de preferência, não são 5, 6, 8, 9, 10, quer dizer, que você tenha que organizar essa expertise como o HC mostrou para a gente, né? Quer dizer, no momento que a gente centralizou, criou uma unidade específica, a gente conseguiu ter segurança de sustentar essas gestações por mais tempo. Então, eu acho que esse é um aprendizado enorme que a gente pode trazer da febre amarela e juntar com tudo isso que a Rosana está trazendo dessa complexidade que é a atenção à gestante, à puérpera com Covid. E aí o desafio para vocês fica de continuar, viu, Juliana, como TI para atenção à gestante, tá? Porque a nossa mortalidade materna por outras causas é altíssima também, gente. E eu vou te falar, a gente recebeu duas ou três pacientes que não eram Covid e eles brilharam. Tá vendo? Então, Rafael, não tem jeito, ó, gestante para você, não tem jeito. A Clarice já picou vocês com a gestante, aí vocês vão continuar ajudando a gente com as gestantes. A Ana Luísa já está sorrindo, o Rafael um pouco menos, mas vamos lá. Olha, a primeira gestante que eu vi, eu falei, não creio. Eu me lembro, eu ia falar isso. Eu me lembro da Ana para mim. Mas tem um lado bom, né? Porque elas têm uma respiração, né? A Ana só falava assim, eu tive pré-eclâmpsia. Ela só repetia isso. Agora eu não sei o que eu tomei, eu não lembro mais. Gente, quando a primeira vez que a Juliana falou assim, não, ocitocina, eu falei, ai meu Deus, tá bom, peraí, deixa eu ver aqui como eu prescrevo isso. Ela, não, vou prescrever para você. Olha, e foi e nesse ano muita coisa aconteceu, né, Juliana? Muita coisa. Legal, gente. Ó, nós temos que acabar, que nós já estamos quase estourando 2 horas, mas é que o papo estava bom demais, o trabalho de vocês sensacional, né? Então, acho que a gente acaba por aqui, mas aproveitar para... Eu acho que o mais importante, né, que vocês colocaram é assim, quanto mais a gente trabalha organizando, pensando e estruturando tudo e trabalhando em conjunto, né, a fisioterapia mostrou ser essencial para a gente nesse momento, a enfermagem também. Então, eu acho que o Covid mostrou o quanto a gente tem que trabalhar com a equipe multiprofissional e trabalhar bem, né? Não... Eu brinco que não pode ser só falta de sala, tá todo mundo ali junto, porque cada um não tem a sua sala. Não, é trabalhar todo mundo mostrando o que tem de melhor para a gente conseguir construir algo melhor. Tá bom, gente? Parabéns a todos. Boa tarde, tudo de bom. Parabéns. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado a todos. Até logo.